Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia, Senhor, que tu tens nos concedido. E agora suplicamos pela tua igreja, abençoa os nossos irmãos, guarda, Senhor, os teus servos na cidade, guarda os teus servos no interior. Manifesta o teu poder na vida da igreja, guardando, Senhor, os novos irmãos, novos convertidos. Toma em tuas santas mãos, dá graça e vitória a cada um. Deus misericordioso e bondoso, Senhor dos exércitos celestiais, abençoa cada vida, cada família na tua igreja, cada servo teu. Meu Senhor, nos dá graça no nosso dia a dia, na execução, Senhor, do nosso ministério. Pai, nos ajuda, Senhor, dá graça, dá, meu Senhor, a tua direção, para que sejamos também agradecidos. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda, Senhor, o teu povo, os teus ministros em todo lugar. Deus Santo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nosso sentimento é de responsabilidade. Temos o desejo de contribuir, fazemos isto desde o início da Unicres, em 1988. No ar, nós estamos no ano 33, ano editorial, com a mesma disposição de falar a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Todos devem ouvir, alguns não se julgam necessitados da palavra e, quando ouvir, vão recusar. Mas como a gente não sabe, como nós não conhecemos os corações, devemos falar para todos. Me propus, me proponho e continuarei me propondo a levar a palavra do Senhor. O Brasil é um país idólatra, feiticeiro e ateu. Idólatra, feiticeiro e ateu. E tem umas mentes aí brilhosas, né? Brilhantes, não sei o que essas mentes são, que o Brasil é do Senhor Jesus, está decretado, decreto idiota. Vai decretar. Pegou um helicóptero aí, não sei se pegou uma carona de helicóptero e foi ungir o Rio de Janeiro. É muita idiotice. Ungir o Rio de Janeiro, todo para Jesus. Aí o Rio de Janeiro, olha, está com quase 50 anos. A estatística, o Rio de Janeiro tinha 31 mil terreiros de macumba nos anos 70, conforme o IBGE, da época. Agora o IBGE só não sei o que faz. Mas na época a gente acreditava ainda. 31 mil Xangô. E o cara sobe, vai lá, ungir o Rio de Janeiro para Jesus. Aí vai ungir o Xangô, a Igreja Romana, os cabaré, os centros espíritas, tudo ungido para Jesus. É muita cavalice. Eu não contribuo com a cavalice. Se quiser aprender a palavra de Deus, me escuta, liga o rádio. Se não quiser, desliga. E se for para minha congregação, vai ouvir a palavra de Deus. Se chegar na minha casa, escuta a palavra de Deus, porque eu tenho compromisso com Deus. Neste compromisso, vamos ler a palavra. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Texto bem pequenininho, com uma lição grandiosa. Vamos aprender juntos? A leitura, 2 Coríntios 6 e 14. Não vos prendais
a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça. Fala conosco, fala com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos. Abençoa e guarda cada vida. Manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja. Nos dá, Senhor, a graça e a capacidade, Senhor, para buscar a Tua face, a Tua presença e para divulgar os Teus feitos gloriosos. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, é uma bênção a gente ter o conhecimento mínimo, pelo menos, da palavra de Deus. Esse texto, em muitas situações, é usado no que diz respeito a namoro e casamento. Não vos prendais a um jugo desigual. Aqui, na verdade, existe esta instrução em relação a matrimônio, não haver casamento de pessoas que conhecem o Senhor com pessoas que abominam o Senhor, servos de Deus, fiéis, obedientes, se envolver com pessoas ímpias, revoltadas, vai dar errado, não tem a menor condição de não dar errado. A não ser que haja uma intervenção, um milagre. Mas é muito difícil. Deus não faz milagre para satisfazer a gente precipitado. Então, há uma instrução nas Escrituras, e é clara essa instrução, em relação ao relacionamento humano, matrimônio, para se evitar o jugo desigual. Um homem que tem conhecimento de Deus casar com uma mulher leviana, uma idólatra envolvida com o demônio. Uma mulher que tem temor de Deus, uma jovem, uma moça, uma viúva que tem temor de Deus, casar com um sujeito que vive nas quebradas do pecado e na maldição da idolatria. Seria, de fato, um jugo desigual, que só vai trazer problema, consequência, sofrimento. Mas esse texto é muito mais profundo. Se na introdução encontramos esta palavra que associa-se com o casamento, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Na sequência já segue outro rumo. Uma pergunta: por que
Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Já saiu da história de cama e mesa. Aqui já está noutro padrão. E vai aprofundando. Ainda do versículo 14, a segunda pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? A resposta é nada. Nem a justiça tem afinidade com a injustiça, porque são divergentes, e nem a luz tem afinidade com as trevas, porque foram criados exatamente para ser divididos. No versículo 15, aumenta o grau de questionamento a respeito de diferenças. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, a influência do judaísmo. Saulo era um judeu de peso e medida, é transformado pelo poder de Deus, mas continua com o seu conceito, sua sabedoria, claro, e ele usa a terminologia da antiga aliança para se referir a Satanás como Belial. Que concórdia ou que comunhão há entre Cristo e Satanás? Nada. Não existe, não dá para associar um servo de nosso Senhor Jesus Cristo, uma serva de nosso Senhor Jesus Cristo com o servo do diabo. O servo de nosso Senhor Jesus Cristo pode ser falho, pode ser fraco. A serva de nosso Senhor Jesus Cristo pode ser fraca, pode ser uma pessoa sem vigor espiritual, sem força para mudar as coisas, para dar testemunho, sem um talento que a diferencie. Mas, mesmo assim, não tem nada a ver com Belial. Que parte tem o fiel, servo de Deus, dedicado, consagrado, com o infiel, idólatra, feiticeiro, prostituto, ateu, desonesto, mas não tem nada a ver. É totalmente impossível haver comunhão. No versículo 16, ainda aumenta o grau de separação destes dois segmentos, desses dois mundos. O versículo 16, o apóstolo diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nada. Deus é verdade, Deus é a verdade. O Filho de Deus deu testemunho, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus é a verdade? Porque Deus é a verdade. E o que são os ídolos? A mentira. A mentira, a representação do sonho, do paganismo. O sonho do religioso idiota, o paganismo desgraçado, a canonização falsa de algum perverso. O infeliz vive uma vida de miséria, que escravo do pecado e de Satanás, aí morre. Tem uma cerimônia bonita, aí outro amaldiçoado diz que ele é santo, faz lá uma cerimônia e ele se torna uma imagem, vai ser fabricado, caprichado. E que comunhão tem? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Zero consenso. Consenso zero, não tem nada a ver. Deus e os ídolos não tem nada a ver. É óleo e a água, é a luz e as trevas.
Ainda no versículo 16, o apóstolo explica o porquê. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Então, o templo do Deus vivente não pode ser consagrado ao diabo. O templo do Deus vivente não pode ser dedicado aos ídolos. O templo do Deus vivente não pode encorajar a fraude, a desonestidade, o roubo, a miséria, o assalto, a cervejinha, porque o fiel não tem nada a ver com o infiel. O fiel não pode defender a perversidade. Vê a profundidade do texto? O templo do Deus vivente não tem nada a ver com Belial. Não tem nada a ver com Satanás. Não pode ter nenhuma concordância, nenhum acordo, nenhuma consonância com Satanás, com Belial. Ainda no versículo 16, ele faz uma citação do profeta. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo. Não tem nada a ver com o idólatra, com o feiticeiro, não tem nada a ver com o pervertido, com o perverso, que tem prazer no mal, que faz mal, que se sente bem fazendo mal, na prática do mal. O versículo 17 é conselho de Deus desde o princípio. E não precisa Deus interferir, porque são segmentos que se separam. Os servos de Deus não se sentem bem no meio dos servos de Satanás. Os servos de Satanás, por sua vez, não se sentem bem no meio dos servos de Deus. Então, a separação se torna quase natural. É necessária a separação. E se torna praticamente natural. Versículo 17. Pelo que diz: saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Nosso Deus é santo, é poderoso, é maravilhoso. E é impossível mudar. É impossível Deus não mudar. O que é perfeito não pode mudar. Deus é perfeito em operação, Deus é perfeito em conselho, Deus é perfeito em juízo, Deus é perfeito em revelação, Deus é perfeito quando chama o homem, quando adota o ser humano. Somos revestidos no espírito de adoção. Deus é perfeito. Não tem o que fazer
para mudar não tem nada. Ninguém poderia mudar o que é perfeito. E o último versículo diz: e eu serei para vós Pai. Não existia esta doutrina. Não existia a doutrina da paternidade de Deus. Não existia. Muito embora tivesse o fundamento. Está lá em Jeremias. Está lá o fundamento. Mas não havia doutrina, porque a revelação plena de nosso Senhor foi através de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno se revelou poderosamente através do Senhor Jesus Cristo. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, é algo maravilhoso receber a iluminação, a graça de Deus, o conselho de Deus, para andar em novidade de vida, glorificando o Senhor, servindo o Senhor com alegria, com fervor, buscando a sua face, buscando agradar-lhe em tudo. Podemos reconhecer, detectando nossas fraquezas, nossas fragilidades, mas é diferente a fragilidade e a fraqueza do servo de Deus com a impiedade de um inimigo de Deus. O servo de Deus almeja ser forte, quer fazer as coisas boas, tem prazer em servir a Deus, mas é fraco. Quem sabe, uma hora muda, mas o inimigo de Deus nem sente a necessidade, nem reconhece a possibilidade e é inimigo de fato. Então, é a palavra, sai do meio deles, diz o Senhor. Sai do meio deles. Apartai-vos. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai. Pai de justo. Pai pela justiça. Pai pela santidade. Pai pela oportunidade. Pai pela adoção de filhos. Espírito de adoção. Eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos dê sua proteção, sua bênção. E a gente possa continuar dando testemunho do poder de Deus, andando com Deus, servindo a Deus. Vamos fazer a nossa intercessão. Orar pela igreja, orar pelos ministros do Evangelho, orar pelos servos de Deus na cidade, no campo, em todo lugar. Vamos orar. Orar pela nossa nação, orar pelas nossas autoridades. O Brasil está caindo num abismo tão grande. Imagina quando ninguém acredita mais em nenhuma corte. Imagina quando não se acredita mais em nenhuma corte. Pelo abuso, pela iniquidade, pela injustiça. Quem acredita mais nessa justiça? Imagina quando não se acredita mais num partido. Porque o partido é uma coisa natural da organização humana.
No caso do Brasil, é uma maldição. 30 e tantos, só bandido, a maioria esmagadora, perversidade, fraude. Vamos orar pela nossa nação. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, obrigado pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, constituindo a igreja. Deus misericordioso, Deus bondoso, Pai santo que está nos mais altos céus, ouve, Senhor, as nossas petições. Estenda as tuas mãos sobre a tua igreja, o memorial da oração, cada nome. Tu conheces os teus servos em todos os aspectos. Tu sabes, ó Deus, a vida, a necessidade, o testemunho, a comunhão. Tu conheces cada ovelha do teu pastoreio. Deus fiel e todo-poderoso, ouve a nossa oração. No bendito nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.